E aqui estamos palpites de terça, dia 5/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Argentino, Independiente contra União Santa Fé. Palpite, casa vence, empate anula. Dupla chance, casa vence, empate. News contra Huracan, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga da Ásia, Kawasaki contra Xangai, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Kobe e Guangzhou, palpite, casa vence. Al Nars contra Al Ain, palpite, casa vence. Campeonato Colombiano, Fortaleza e La Equidad, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Tolima e Envigado, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, PSV e Girona, palpite, casa vence, empate anula. Bolonha e Mônaco, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Celtic e RB Leipzig, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Lille e Juventus, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liverpool e Leverkusen, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Madrid e Milan, palpite, casa vence. Sporting Manchester City, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série B, Amazonas e América, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Brusque e Botafogo, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Mirassol e Coritiba, palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato Brasileiro, Bahia e São Paulo. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, entre eles foram 3 vitórias para o São Paulo, 1 para o Bahia e 1 empate. 3-1, 1-0, 0-0, 1-0 e 1-0. Esse ano teve um jogo, 3-1 para o São Paulo. Turma, tivemos muitos cantos nesse jogo. Agora vamos falar de odds. O Bahia tá pagando 2,22. O empate está pagando 3,25 e o São Paulo 3,30. Palpites, jogo under, menos de 3 gols e meio. Botafogo e Vasco. Nos últimos 5 jogos o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Aquele pro Peñarol. Nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos entre eles foram 1 vitória pro Fogão, 3 pro Vasco e 1 empate. Esse ano essas duas equipes jogaram 2 vezes, 1-1 e 4-2 para o Vasco. Agora vamos falar de odds. O Botafogo está pagando 1,45, o empate 4,20 e a vitória do Vasco paga 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. E se o Vasco sair na frente, você pode entrar no mercado de cantos. Inter e Criciúma. Nos últimos 5 jogos o Inter venceu 3, empatou 2 e não perdeu nenhuma. O Inter está com uma sequência muito boa em casa, sendo 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Criciúma venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E esse ano tivemos um jogo entre essas duas equipes, foi 1-1. Falando em odds, o Inter está pagando 1,40. O empate paga 4,50 e o Criciúma 8. Palpite, casa vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo como os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.